Hoje a igreja nos introduz no chamado tempo comum. Mas vejam bem, meus irmãos, cuidado com as palavras. Comum aqui não significa banal, sem graça ou rotineiro. Interessante porque acabamos de guardar os enfeites de Natal, as luzes se apagaram. E agora a liturgia nos diz, muito bem, a festa acabou. Vamos ver se a sua fé funciona na segunda-feira de manhã. É o tempo de aterrissar, é o tempo de encontrar Deus não no presépio enfeitado, mas na vida comum, no trânsito, no boleto a pagar, na paciência com quem convive conosco. É exatamente aqui, na poeira da estrada, que o evangelho de hoje nos situa. O texto é de João, capítulo 1. Estamos em Betânia, do outro lado do Jordão. Reparem que a geografia aqui é uma teologia fina. O Rio Jordão corre na maior depressão da superfície terrestre. É o lugar mais baixo do mundo. Para encontrar João Batista e ser batizado, todos tinham que descer. E Jesus desce. É bonito porque Deus não marca encontro conosco apenas no topo das montanhas espirituais, mas na planície de nossa humanidade, no fundo das nossas questões. E lá está João Batista. Ao ver Jesus, ele não diz, oi primo, não, ele diz isso não. Ele diz uma frase que repetimos em toda a Santa Missa e que talvez tenha perdido a força pelo hábito. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por favor, vamos analisar João Batista. É interessante olhar esse João. E a gente pode pensar porque nós vivemos na era do narcisismo, da selfie, do olhem para mim. Todos nós queremos ser protagonistas, queremos ser a luz da festa. João tinha seguidores, tinha fama, tinha autoridade. Ele poderia ter criado uma seita em torno de si. O ego dele poderia ter inflado, vamos ser honestos, poderia. Mas o que é que ele faz? Ele aponta para o outro. Existe uma pintura famosa de Matthias Grunewald, onde João Batista tem um dedo indicador enorme, desproporcional. Se você pegar a tela e olhar, o dedo dele, indicador, é desproporcional. E esse dedo está apontando para Jesus. Podem olhar, está no retábulo de Zenhem. Podem colocar no Google que vocês vão ver. Olhem lá a obra. João com um dedo gigante. E o que é que isso nos ensina? Que a verdadeira grandeza espiritual está em saber sair de cena. João é apenas a seta. Jesus é o destino. João sabe que não é a luz, mas apenas a testemunha dela, da luz. Quantas vezes na nossa vida nós queremos ser a luz e nós acabamos com esse intento de querer ser a luz, nós acabamos fazendo sombra em Deus. Isso é de uma sutileza tremenda, porque quando nós falamos de fazer sombra em Deus, nós não estamos falando necessariamente de gente má, de gente que comete grandes crimes, não. Nós estamos falando de gente boa, talvez de nós mesmos. É aquela tentação muito fina para quem caminha na igreja, a tentação de se tornar o proprietário da graça e não o canal. Nós fazemos sombra em Deus quando na nossa caridade nós ajudamos alguém, mas fazemos questão que aquela pessoa saiba que nós a salvamos. E aí nós criamos uma relação de dependência. Queremos que digam, o que seria de mim sem você? E isso não é apontar o Cordeiro. Isso é apontar para si. Nós fazemos sombra em Deus quando na nossa evangelização pregamos a nossa rigidez, as nossas opiniões políticas, ou os nossos gostos pessoais, como se fossem o Evangelho. Impomos fardos que nem nós mesmos carregamos. Aí as pessoas olham para nós e não veem a misericórdia de Deus. Veem apenas a nossa dureza. Somos o poste grosso, pesado, que segura a lâmpada, mas faz sombra na calçada. Nós fazemos sombra em Deus quando na nossa família queremos ser o salvador do marido, da esposa, dos filhos. Ficamos ansiosos, controladores, querendo resolver tudo na força do braço. Esquecemos que a salvação vem do Cordeiro
e não da nossa competência em gerenciar a vida alheia. É assim. E por isso nós somos chamados a ser esse que aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus. Prestem atenção nessa expressão, Cordeiro de Deus. Por que um cordeiro? Por que não um leão, um urso? É porque cordeiro parece um animal fraco. Mas aqui existe um segredo escondido na língua que Jesus falava. No aramaico, a palavra para cordeiro, talia, também significa servo. Ou seja, Jesus é o servo que assume o nosso lugar. Mas é aqui que a coisa ainda fica mais interessante e toca a nossa vida. Como é que a gente lida com o mal? Funciona assim. O chefe briga com o funcionário não pode revidar, então chega em casa e briga com a esposa. A esposa estressada grita com o filho chateado chuta o cachorro. Reparem que ninguém quer ficar com raiva. Então nós passamos a violência para frente. Nós procuramos um culpado, um bode expiatório para descarregar o nosso mal-estar. A culpa é dele, a culpa é dela. E assim nós nos sentimos aliviados. E o que é que Jesus faz? Ao contrário, Jesus não faz isso. Ele entra nessa fila, mas faz algo inédito. Ele é o Cordeiro. Quando o mal chega nele, ele não chuta ninguém. Ele não aponta para ninguém. Ele não devolve o grito. Ele não se vinga. Ele age como um para-raios. Olha, gente, se vocês entenderem hoje esse evangelho, a catequese de vocês sobre a história da salvação, sobre a economia da salvação, vai estar muito adiantada. Porque é isso que quer dizer, eis o Cordeiro de Deus. Ele não chuta, ele não passa a violência para frente. Nós procuramos sempre esse culpado, mas ele não devolve o grito. Ele age como eu ia dizendo, como um para-raios. O raio da violência cai sobre ele e ele absorve tudo. Aterra tudo no amor, para que o choque não chegue em nós. É lindo demais. O cristianismo é uma coisa linda, linda. Vejam a força disso. O texto diz que ele tira o pecado do mundo. O verbo grego original não significa apagar. O verbo é airein. Não é apagar como uma borracha mágica. Não é isso, não. Significa carregar nos ombros. Imagine, minha gente, por favor, atenção nisso. Imaginem o pecado do mundo. Por favor, imagine todo o ódio, toda inveja, toda criminalidade, toda sujeira que tem no mundo. Imagine como se fosse um lixo tóxico que ninguém quer segurar. Imagine, nós jogamos esse lixo no vizinho, na internet, na política. Jesus diz: parem, deem isso para mim. Ele pega esse lixo tóxico, coloca nos ombros e morre com ele na cruz para destruir esse mal. Ele tira o peso de cima de nós e assume a carga. Ele absorve o mal e mata esse mal com amor. Ele quebra o ciclo da vingança. E o que é que isso significa? Tudo isso significa para nós hoje duas coisas. Primeiro, o desafio de João Batista. Será que também nós não somos chamados a apontar Jesus em vez de apontar a nós mesmos? No trabalho ou em casa, quando você fizer algo bom, tente vencer a tentação de esperar o aplauso imediato. Experimente a liberdade de fazer o bem em segredo, apontando para Deus com a sua atitude, sem precisar ser o centro das atenções. Seja seta, aponte para Ele. Segundo, o alívio do Cordeiro. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Aquela sensação de culpa que não passa, aquele rancor que você carrega há anos. E isso é pesado. Vejam só, você que me escuta, você não é o Salvador. Dom Henrique dizia tanto. Sinto muito lhes dizer,
o mundo já está salvo, minha gente. E é verdade. A gente não deve carregar o mundo nas costas. Quando você sentir o peso da ansiedade, você deve parar e rezar: eis o Cordeiro de Deus. Ele carregou todo o peso por mim. Entregue a Ele. Mas entregue de verdade, entregue de verdade. Não pegue o problema de volta 5 minutos depois. Deixe o Cordeiro carregar o que você não suporta. Deixe Ele carregar, porque Ele já salvou o mundo. Meus irmãos, é muito bonito pensar que no final do texto, João diz que viu o Espírito descer, atenção no verbo, e permanecer sobre Jesus. Nós vivemos num mundo líquido, tudo muda. Né? Esse verbo permanecer praticamente nem existe no mundo de hoje, porque tudo passa, os sentimentos oscilam. Mas o Espírito deve permanecer. Permanecer. Ao olharmos para o Cordeiro, nós encontramos a estabilidade que o mundo não pode dar. Que nesta semana comum, você possa ter um olhar incomum, que você enxergue o Cordeiro agindo no silêncio do seu dia a dia. Assim seja. Amém. Meus queridos irmãos, como vocês sabem, durante esse final de semana está acontecendo o RD 2025, que é o retiro do Conselho e das lideranças do Projeto Madre Teresa. Esse retiro que acontece anualmente para a formação, oração e planejamento estratégico do ano. Para mim é sempre uma experiência incrível. Eu agradeço a você que esteve unido em oração conosco e peço que continuemos unidos pela força da oração. Recordo a todos os membros do projeto que a partir da próxima segunda-feira, dia 19, todas as atividades no projeto retornarão normalmente. Por isso, a todos os membros, eu desejo um ótimo ano apostólico, que o serviço que vocês ofertam tenha cada vez mais a certeza de que o nosso prêmio é propriamente servir ao Senhor. Aproveito a oportunidade para anunciar a todos que o tema formativo deste ano de 2025 é In Caritate Perpetua Dilexte, ou seja, é a palavra que está em Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei. O subtítulo do nosso tema formativo de 2025 é A Memória da Eleição como Fonte de uma Nova Parresia. Nós trabalharemos este tema durante o ano nas nossas formações e isso tudo será bem mais explicado durante os próximos dias. A todos vocês, uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.